101.5 Freicaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e está começando nessa segunda-feira, feriado, 15 de novembro, mais uma edição do TPM Tempo para Mim. Comigo, Priscila Xavier, e trago mais uma convidada hoje que está participando remotamente. O programa de hoje é gravado, tá, gente? É inédito, porém gravado, porque a gente também é filha de Deus, né? Vamos descansar um pouquinho. Mas agradeço a você que está na sintonia nessa segunda-feira. Se você não conseguir pegar o programa todo, não tem problema, depois fica na íntegra também disponível o vídeo no nosso YouTube, youtube.com/freicanecafm, e também nas plataformas de streaming aí, se você preferir ouvir em áudio no Spotify, Deezer, Google Podcast ou algum outro que você use, pode buscar também por TPM, Tempo para Mim, e você consegue ouvir a edição de hoje e edições passadas também. Então, nessa segunda-feira, dia 15, eu convidei uma amiga, uma profissional muito querida para conversar comigo, trazer algumas reflexões para a gente aqui nessa faixa mulher. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre ela e sobre esse tema que a gente vai tratar hoje aqui também. O tema de hoje do TPM é Desafios e Oportunidades para a Era de Micael, e a minha convidada é Macione Pessoa Baroni, que está participando já aqui no vídeo. Quem está assistindo no YouTube já está vendo também como é a minha convidada, né? Vou apresentá-la brevemente. Macione Pessoa Baroni é ativista e empreendedora social, mulher negra e feminista. Atua fortemente com facilitação de grupos e desenvolvimento comunitário e humano há mais de 15 anos. Transita por muitos universos e temas diversos na sua atuação profissional. É membro fundadora da Conviver, da Perso e da Escola do Altruísmo. Macione, muito bem-vinda ao TPM. Que alegria contar com você. Alegria minha conversar com uma amiga querida, né, com um programa que eu já acompanho e admiro, onde outras amigas também já passaram por aqui. Então, obrigada pelo convite, né? Feliz mesmo de mas conversar e dialogar sobre um tema tão interessante, né? E que para mim faz muito sentido. Que bom, e te convidei justamente pensando nisso também, né? Trabalhei já com Macione em alguns programas online, em coisas presenciais também, no programa Germinar, que de vez em quando eu menciono aqui no TPM, e ela mencionou outras mulheres, né, que participaram dessa edição aqui do programa. Se você quiser buscar por edições anteriores, bati um papo com a Aline Oliveira, que também é facilitadora, também trabalha com desenvolvimento humano, de pessoas, de lideranças. Enfim, tem outras pessoas também que participaram, e a gente falou sobre ritmos, sobre as fases da vida, tem diversos aspectos aí também com base na antroposofia que você pode ouvir. Tenho certeza que esse programa de hoje vai trazer aquele quentinho assim no seu coração, aquela cutucada que eu sempre gosto de trazer toda segunda-feira, quando a gente pensa no nosso autocuidado. Porque o autocuidado, ele também não é só aquela parte do skincare, de cuidar do nosso corpo, tem a questão da nossa alma, do espírito, de a gente alimentar isso e de trazer alguns aspectos que eu considero muito importantes, e Macione vai trazer hoje também. A gente vai compartilhar um pouco aqui dessas reflexões com você que está ouvindo, especialmente sobre confiança, sobre essa questão da espiritualidade, da coragem que a gente precisa para essa era de Micael, que é o que nos pede. E aí, se você não está entendendo nada, nunca ouviu falar sobre isso, respira, pega o seu chazinho aí, almoça junto com a gente, dá aquela respirada, tira esse tempo para você, essa próxima 1 horinha, a gente vai ficar juntos e juntas aqui para falar sobre isso. E antes de a gente entrar no tema, Massi, antes de a gente falar sobre a própria era de Micael, quem é Micael, o que é que ele representa, eu queria que você compartilhasse um pouco com as minhas ouvintes sobre a sua trajetória, como é que você se conectou com o desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, como é que a antroposofia entrou aí também na tua história. Compartilha um pouco para a gente. Antes de compartilhar, eu quero falar um pouco de onde eu estou, né, de onde eu estou falando, porque, no fundo, pode se ouvir também o galo, a galinha, o cachorro. Bom, eu estou falando de Gravatá, mas eu estou falando fora da cidade, na área rural, né? Moro no campo, bem próximo da mata. Quem for no meu Instagram, né, pode falar, então, assim, eu moro próximo da mata, então eu moro bem perto da mata, e um lugar muito bonito, então tem muitos animais aqui em minha volta. E uma outra coisa
para mim, falar de desenvolvimento humano e trazer esse aspecto na vida, né, e também reconhecer que muitas mulheres, né, e homens, né, não tem esse privilégio nosso, né, de estarmos aqui em 1 hora falando sobre isto, ou você que está ouvindo também ter essa oportunidade de em 1 hora falar sobre isto. Então, em um lugar, né, onde vivemos como o Brasil, né, onde muitas pessoas, né, vivem, né, na sobrevivência diária, então a oportunidade de atuar ou de falar sobre ou viver o autodesenvolvimento é para poucos. Então, para poucas, né? Então, eu gosto de trazer esse recorte, até porque eu sou uma mulher negra, né, trabalho com muita gente que nunca ouviu falar sobre isso, ou que, enfim, né, que tem poucas oportunidades, então acho que é importante trazer isso, mas também é importante, por exemplo, eu moro muito próximo aqui de uma rezadeira, né, de uma mulher muito simples, né, que trabalha com autodesenvolvimento, que atua nesse campo sem saber que é isso. Então, a minha avó também, acho que falando agora um pouco sobre mim, né, a minha avó também era rezadeira, uma das minhas avós, a minha avó paterna era rezadeira, então desde muito criança eu acompanhava a minha avó nas rezas, isso é também autodesenvolvimento. Então eu posso dizer que eu comecei muito cedo, né, porque eu acompanhava a minha avó nas rezas, ela me fazia rezar também, e escrever as rezas, por volta dos 14 anos, né, eu tive a oportunidade de conhecer o que a gente chama de, talvez um ramo da Igreja Católica, né, que é a Teologia da Libertação, e a SEBS, e aí, né, a partir disso eu comecei a trabalhar com comunidades, com grupos, muito na organização, mas também baseado, né, nos ensinamentos cristãos, né. E, bom, por volta aí dando um pulo, né, por volta dos 21, eu fui trabalhar numa escola, né, com base na ecologia humana, e daí eu conheci a antroposofia, e aí já falando um pouco, né, da antroposofia, podemos dizer que a antroposofia, bem resumidamente, né, para quem está nos ouvindo, nunca ouviu falar, é uma ciência natural, né, que se baseia na observação de fenômenos, né, na observação da natureza, entendendo nós, seres humanos, né, parte dessa mãe natureza. Então, é a observação de nós, né, humanos, mas é a observação também da natureza e essa integração. Também podemos dizer que é uma filosofia, né, tem várias ramificações, né, aqui em Pernambuco tem um movimento forte da medicina antroposófica, das escolas Waldorf. Eu trabalho, né, e aí eu conheci PRI, né, Priscila Xavier, né, dentro da pedagogia social, né, onde atuo fortemente. Bom, então é isso, hoje eu estou com 41, para quem atua na antroposofia, a gente está quase na virada, né, de setênio, e por volta dos 24, 25 anos, eu fiz uma transição de carreira, e desde então eu trabalho com desenvolvimento humano, né, muito na área de consultoria, de facilitação, né, como coach, mentora, né, como base mesmo de trabalho, a antroposofia. Eu sou apaixonada pelas possibilidades que a antroposofia traz, assim. Me apaixonei muito durante o programa Germinar, que eu falo para todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas que têm interesse em desenvolvimento humano, eu falo sobre o programa Germinar. Tem em vários lugares do Brasil, tem em alguns países da América Latina também. Mais de 230 turmas, eu acho agora, né, que acontecem já há mais de uma década. Então, é um programa que realmente tem essa base antroposófica, né? Trabalha com pessoas a partir dos 21 anos. Quem perdeu um pouco a discussão sobre setênio, sobre as fases da vida, indico que ouça os programas que eu fiz com Luísa Paterno e com a Aline Oliveira, porque elas falaram bastante sobre isso, sobre algumas, essas marcações, né, que tem a cada 7 anos na nossa vida. Então, é muito interessante. Tira aí seu dia, se você conseguir, está querendo um descanso, aprender alguma coisa nova, vale ouvir essas edições passadas também do TPM. E aí o programa Germinar, esse contato com a antroposofia, me abriu tantas portas, trouxe tantas reflexões, né? E essa coisa de a gente falar de desenvolvimento humano e de liderança está completamente interligado, né, Márcia?
E aí, Sim. você mencionou um pouquinho aí também sobre já o que é a antroposofia, como é que você se conectou com isso. E na antroposofia, segundo esse período que a gente está vivendo, é a era de Micael, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco também, para quem está tendo esse primeiro contato agora, talvez, ouvindo esse TPM, seja vendo pelo YouTube ou ouvindo depois aí nas plataformas de podcast, que figura é essa representativa de Micael, que é que ele traz, e essa era como um todo, ela nos convida a quê? Qual é essa relação quando a gente pensa em autocuidado, em autodesenvolvimento, bem viver, especialmente falando de nós mulheres, né? Que já vivemos tantos desafios. Sim. Bom, eu gosto da palavra convite, porque de fato é um convite para, né, olhar para isso, deixar o seu coração ouvir, né? Então, já dando aí uma dica grande, né, dessa era, desse espaço de Micael, é agir com o coração. Mas trazer assim, eu gosto muito, Pedro, trazer a era micaélica, né? Porque aí eu não trago um recorte masculino para esta era, né? Gostei. Eu trago um recorte também feminino dessa força que atua em todos nós humanos, né? Na antroposofia, né? Como ela foi pensada fortemente no século passado, né, por um homem europeu, inclusive, que foi Rudolf Steiner, né, mas muitas mulheres em volta dele, mas acaba que essas mulheres também não são vistas e muitas vezes não são citadas. Então, acho que é interessante. Acho que é o nosso desafio, o nosso convite, nós mulheres que estamos atuando também na antroposofia, de traduzir essa linguagem. Então, gosto muito de falar da era micaélica, né? A gente celebra muito em outubro, né? Essa era, o dia de Micael ou de Miguel, né? Na Igreja Católica, né? Miguel Arcanjo. Então, a era micaélica então, assim, fazendo um recortezinho aqui, né? Como fosse um tempo, um espaço, né? Regido, né? Por esse arcanjo. Então, tem alguns arcanjos, Micael, né? Gabriel, Oriel. Então, o Micael, né? Esse tempo de Micael, essa força, ela começa em 1879, né? E é como se fosse uma abertura de um portal. E aí você precisa realmente fazer esse exercício imaginativo, né, de uma abertura de um portal e você entrar, né, a humanidade entrar e atravessar esse tempo. E o convite, né, ao atravessar esse tempo de um lugar para outro, nessa era, nesse tempo, nesse espaço, um convite para agir, né, a partir do coração. Daí a palavra coragem, né? Então, se eu olho a origem da palavra coragem, né, vem do coração, né, de cordes, né, do coração, então, e o agir com coragem. Então, o tempo micaélico, né, o tempo da era micaélica, pede para que nós, né, possamos agir com o coração. E este convite de agir com o coração é um convite para todos nós. Então, quando eu olho, por exemplo, para as desigualdades sociais desse tempo, como é que eu consigo agir com o coração? Quando eu percebo que eu estou num momento de muito vazio interno, como é que eu posso agir com o coração? O que o meu coração pede nesse momento? Principalmente para quem mora nas grandes metrópoles, né, nas grandes cidades, né, você às vezes acaba nem, por exemplo, dando um bom dia para alguém com medo. Você tem medo, né? Alguém te oferece uma ajuda, você tem medo. Então, o medo ele está muito presente também nesta era. Então, o convite é como que eu posso agir a partir do coração. Então, assim, resgatar em mim algumas hábitos, né, vontades, né, que não é só minha desse tempo, mas do tempo, né, dos meus ancestrais, né,
que eu preciso colocar nesse momento na minha vida. Então, eu gosto de olhar assim, né, fazendo um resumo aqui, né, então, este convite que começa lá em 1879, e a cada tempo, né, tem essa regência, como se fosse um maestro, né, regendo esse tempo. Então, esse momento, nesse portal, né, nós estamos atravessando, e o convite é agir com o coração. É sair de um pensar muito frio, muito cristalizado, né? E para quem conhece a antroposofia, ou para quem esse convite agora para conhecer, também olhamos, né, o ser humano a partir de 3 níveis, né, de 3 aspectos, 3 dimensões. Então, é sair um pouco desse pensar cristalizado e vir para o coração. E quando eu faço esse caminho interno para o coração, eu venho para o sentir. Eu venho, né, para esta região, né, para este lugar do sentimento. Então, agir com criatividade, agir com mais leveza, agir com presença, né? Não só com racional, né? Mas também com o coração. Cá estou, reflexiva. Adoro conversar com Marcione, porque sempre surge alguma coisa assim. Mas a gente está pensando o quê? Muitas trocas que acontecem por aqui, né, Márcia? Gostei muito desses aspectos que você trouxe e me chamou a atenção enquanto você falava bastante. Quem está só ouvindo não está nos vendo aqui na gravação desse programa, né? Mas quem está assistindo pelo youtube.com/FreiCanecFM está vendo atrás de Marcione, na salinha que ela está aí, tem muitas coisas que me lembram essa coisa do sentido, coração, né? Tem uns coraçõezinhos ali de pelúcia pendurado, umas pinturas, uma coisa bem bacana que me remeteu a esse sentir. E eu gosto muito, Márcia, da oração mesmo, que agora eu vou chamar de oração micaélica, porque eu gostei muito dessa sua adaptação aí também, né? De a gente falar da era micaélica. E como é importante a gente que tem essa oportunidade, esse privilégio que você falou, né? De poder trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, poder a gente também olhar para a gente para poder doar isso também, né, em forma de energia, de conhecimento para outras mulheres, especialmente também. Como a gente pode usar desse privilégio que a gente tem para também trazer essas vozes de mulheres que foram silenciadas, né, que também estudaram já a antroposofia, esses processos todos, e que foram apagadas porque naturalizou-se de que era assim, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de a cada era, a cada momento, cada dia novo, né, que nasce e que a gente está aqui nesse plano, a gente conseguir fazer diferente, né? Esse programa, estando numa rádio pública também, ter esse espaço para falar sobre esses temas, sobre essa temática e trazer essa fagulha, assim, esse convite, né, essa inquietação, para mim é muito relevante, é muito bacana que a gente possa estar compartilhando momentos como esse, né? Muita gratidão mesmo. E aí eu queria trazer um pouquinho mais, na verdade, que eu acho que você falou muito resumidamente e alguém pode ter ficado, assim, querendo saber um pouquinho mais. Antes de a gente falar propriamente da oração em si, que eu acho que ela é muito forte, ela me toca profundamente, a oração de Micael, eu queria que tu falasse novamente um pouquinho mais sobre essa questão que a antroposofia traz da visão do ser humano trimembrado. Né? Uhum. Porque existe esse convite para essa era, esse tempo que a gente está vivendo, de a gente sair mais do pensar e ir para o sentir, mas tem um outro aspecto também que é o querer, o agir, né? E acho que quando a gente consegue integrar tudo isso, a gente se sente mais plena, né? Mais confiante mesmo para esse agir com o coração. E aí queria que tu pudesse abordar um pouquinho mais sobre isso. Pri, você realmente fazer essas trocas ao vivo, né? Vai trazendo muitos insights, muita vontade de falar, né? Mas, assim, eu gosto da ideia de pensar que a antroposofia, para mim, faz muito sentido. Uhum. Assim também como faz sentido, eu sou uma pessoa muito inquieta por natureza, então a minha inquietude me leva também a começar a traduzir algumas falas, né? Algumas narrativas escritas por homens na antroposofia. Então, acho que é o nosso dever mesmo, a nossa missão também nessa era de Micael, nessa era micaélica, né? Da coragem de fazer. Então,
E também, para mim, a antroposofia, ela ocupa um espaço espiritual, que não é um espaço religioso. Como eu disse, eu sou uma mulher negra, né? E aí minha formação é católica, né? Mas eu comecei a questionar muita coisa. Então a antroposofia, ela ocupa esse lugar para olhar para a minha espiritualidade, né? E aí, agora respondendo a sua pergunta, né? Eu tentando responder, na antroposofia, a gente trabalha muito com arquétipos, né? Com imagens, né? E é interessante que essa era de Micael também nos convida a pensar através de imagens, né? Que agir com a criatividade. E aí, assim, só para trazer um exemplo, né? Às vezes, numa reunião de trabalho, alguém é muito criativo. Para mim, isso é agir dentro da era Micaela, que eu saio daquele pensar muito cristalizado de que tem que ser daquele jeito, daquela forma, e eu trago movimento, né? E eu trago coragem para aquilo. Sim. Para mim, isso é agir nessa era, dessa forma. Bom, na antroposofia, uma das imagens, né, que trabalhamos, né, que para entender ou para perceber o ser humano, a gente olha para 3 dimensões, né? Também poderia pensar 3 faculdades, né? Então, a dimensão do pensar, né? Que a gente pode olhar assim, que é os conceitos, né? O que eu vou recebendo, as imagens que eu vou criando. E a outra dimensão, né, a dimensão do sentir, né, e é interessante que o pensar, né, está ligado ao sistema neurosensorial, né, o sentir, né, está no sistema mais rítmico, né, e está ligado aos nossos órgãos, né, órgãos vitais, né, e a gente fala dos sentimentos, né, onde mora essa caixinha que a gente aquela caixinha reservada, né, dessa dimensão, e a outra dimensão é o agir, né, a vontade está ligada ao sistema metabólico, né. Então, olhando para essas 3 dimensões, né, é uma forma de, inclusive, perceber assim, bom, Priscila é uma pessoa mais ligada a que nível? É uma pessoa mais do pensar, né? É uma pessoa mais ligada ao sentir, sabe aquelas pessoas que ficam muito tempo processando, né? Sentindo, ou uma pessoa mais ligada ao agir, ao fazer, né? E também como que a gente consegue equilibrar essas 3 dimensões, essas 3 forças humanas, né? Então, e aí, assim, é como se fosse uma base de estudo dentro da antroposofia, assim também como tem outros estudos, né? Aí vem a quadrimembração, então tem muita coisa, né? Mas, assim, é uma forma da gente enxergar o ser humano, fazendo um resumo. Adorei, adoro esses resumos de Marcione. Inclusive, para quem quiser saber mais, março de 2022, programa Germinar em Pernambuco, né, Marcione? Com certeza. Tem a oportunidade de se aprofundar lindamente, gente. E é muito legal quando Marcione traz essa coisa da trimembração também. Para mim, soa muito a questão de se integrar mesmo, né? De a gente conseguir, por exemplo, em vivências como essa, como esse programa, as atividades, elas são meio que se complementam, né? Então, a gente tem atividades que vão mais no nosso pensar, outras para o sentir, outras para o agir. A gente vai percebendo como é que a gente se comunica internamente e externamente, né? A partir desses aspectos. É muito interessante. Então, fica a dica aí também para quem quiser, em 2022, se aprofundar e vivenciar e sentir, né? De fato, que é muito importante para a gente ir assimilando também as coisas. Programa Germinar, hein? Indico muito. Adoro. Tô pensando agora se a gente já faz um intervalozinho. Acho que a gente pode fazer um intervalozinho, Márcia. E aí o meu convite, quando a gente voltar desse intervalo bem rapidinho, 30 segundos, você que está ouvindo, não sai daí. A gente vai só dar uma respirada, tomar uma água. E no próximo bloco, vou pedir para a Marcione trazer a oração de Micael para você ouvir, né? Se conectar também, se fizer sentido aí para você. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos também que eu considero muito legais, muito marcantes, nesse convite, né, ao que a era micaélica traz para a gente, enquanto mulher, pensando nesse nosso autocuidado, nesse desenvolvimento humano, pessoal nosso, que vai inevitavelmente reverberar para outras pessoas.
Então, fica aí com a gente que a gente volta daqui a pouquinho na Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. De volta aqui na 101.5, Frecaneca FM, você continuou na sintonia, né? Voltou com a gente. E se você não pegou esse programa do começo, não tem problema. Nesse TPM, você consegue ouvir depois no nosso YouTube, youtube.com/frecanecafm, ou nas plataformas de áudio de streaming, Spotify, Deezer, escolha a sua preferida. Você consegue acessar essa edição passada, essa edição e edições passadas também do programa. E hoje eu estou conversando com Marcione Pessoa Baroni sobre os desafios e oportunidades para a era de Micael. Então, vou apresentar a Marcione de novo se você não conseguiu pegar esse programa do começo. Ela é ativista e empreendedora social, mulher negra e feminista. Atua fortemente com facilitação de grupos e desenvolvimento comunitário e humano há mais de 15 anos. Transita por muitos universos e temas diversos na sua atuação profissional. É membro fundadora da Conviver, da Perso e da Escola do Altruísmo. E nesse segundo bloco, voltando agora desse respiro aí que a gente deu, eu quero convidar a Marcione a trazer, né, fazer essa leitura aí da oração de Micael, para a gente depois falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos que, para mim, são bem relevantes para a gente pensar no nosso autocuidado. Com você, Márcia. Obrigada, Pri. Acho que o convite para quem está nos ouvindo, nos vendo, é uma respiração, né? É como se fosse uma preparação para receber, né? Ela é curta, então é uma respiração. E o outro convite, assim, que fica ressoando enquanto você escuta, né, essa oração, acho que preparar os ouvidos, né, para isso e preparar o coração. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem e à mulher. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Que delícia, eu até fechei os olhos aqui para quem tá só no áudio também. E como eu disse, eu gosto muito dessa oração, né? E para mim, eu vou deixar ela disponível depois no nosso YouTube, se você quiser ir lá, mas você encontra também, se você digitar no Google, você encontra ela facilmente, tá? A oração de Micael. E aí, Márcia, ela traz para mim, assim, dois aspectos que me chamam muito, que eu até coloquei, né, como tema dessa nossa conversa, assim, desafios e oportunidades, né, da era de Micael. E para mim, chama muito a questão do aspecto da coragem, que você já trouxe bastante, né, de agir com o coração, e da confiança. E tem um trecho que fala justamente disso, né, de a gente confiar na existência, na espiritualidade. E isso remete muito, assim, tem uma parte, deixa eu ver se eu encontro aqui também. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual.
E aí a provocação é isso, né? Isso é parte do que temos que aprender nessa era. E eu acho, queria que tu pudesse abordar um pouco mais assim, dentro da tua perspectiva, como é que tu enxergas também essa questão da confiança quando a gente fala no nosso autocuidado, pensando nas vivências que a gente traz enquanto mulher, né, na nossa biografia. Nós temos algumas situações particulares, mas na antroposofia também a gente vê a questão dos arquétipos, né? Então também tem algumas coisas que se repetem na nossa biografia. E esse aspecto da confiança para mim me chama muito. Acho que ele tem muito a ver com o autocuidado, né? Então queria que tu trouxesse uma reflexão também sobre como é que isso te toca, te chama, quando a gente fala de confiança e de autocuidado. É uma pergunta interessante no recorte assim, feminino. Se olharmos a palavra confiança, né, que confiar plenamente em algo, né, ou em algumas traduções também é ter fé em algo. Então, todas nós, né, nós temos alguns sentimentos, algumas sensações, que a gente chama de sexto sentido, né? Aliás, né, a gente fala que na antroposofia a gente aprende que nós temos 12 sentidos, além dos 5 que é mais comuns, né? E um dos sentidos é este, né? É ouvir aquilo, né, que ninguém está ouvindo, ou sentir. E para mim, essa é uma confiança que eu preciso ter em mim mesma. Então, confiar em mim mesma. Então, acho que para mim, assim, é confiar plenamente naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou ouvindo, confiar nas minhas capacidades, né? Principalmente nós, mulheres, né, que temos, assim, um mundo tão cruel, né? Então, precisamos confiar nas nossas capacidades, nos nossos talentos, né? E é, às vezes, difícil. Quem sou eu para dizer que não é difícil, né? Então, você falou de padrões, né, de situações, né? Às vezes eu preciso confiar nos meus padrões interessantes, né? Dar força para isto. Uhum. Então, que é agir com o coração. Então, para mim fica muito forte assim, como é que eu resgato a confiança em mim mesma, como que, por exemplo, às vezes eu sinto algo, assim, e às vezes é algo que a gente pensa que é bobo, então vou pedir um táxi, né, e aí a pessoa chega, né, assim, algo me bateu, sabe, uma sensação, assim, estranha, e aí não vou entrar nesse táxi, né, e sei lá, depois eu descubro que aquela pessoa cometeu algo, ou... Então, isso é confiar, ou então entrar em um espaço e alguma coisa me tocou e confiar, né, assim, em mim, nesse sentido. Então, isso para mim no dia a dia, né, vai acontecendo. Então, quando Micael, essa oração diz assim, né, disciplinemos a nossa vontade, né, todas as manhãs e todas as noites, né? Como é que eu cuido de mim? Né? Qual o tempo que eu tenho para mim para olhar essa confiança, essa autoconfiança? De manhã eu consigo ter, nem que seja um minutinho antes de sair da cama, para rememorar a minha noite, né? Algum sonho que me veio, que eu preciso confiar nisso para o meu dia. À noite, antes de deitar exausta, muitas vezes, né? E, de novo, eu digo que isso é um privilégio, porque muita gente, né? A maior parte da população volta para casa cansada no ônibus, né? Então, mas assim, deitar, né? E antes de fechar os olhos, fazer um pensamento, uma oração, resgatar essa confiança. Então, acho que o convite da era micaélica é resgatar a confiança, né? Resgatar essa autoconfiança e esse tempo, né? Já que estou falando de TPM, tempo para mim, né? Confiar que o tempo para mim é importante. Eu diria que ele é indispensável, né? Eu falo em vários programas, várias edições, que saco vazio não para em pé, né? Já diriam nossas avós, nossas ancestrais.
Então, se a gente não está bem com a gente, é muito difícil que a gente consiga dar o melhor de nós para os nossos projetos, para a nossa família, companheiro, trabalho, seja o que for que a gente está envolvida, né? E eu me lembrei também, você falou um pouco também da palavra, né, do confiar. O confiar é fiar com, né? Fiar junto. Uhum. Então, tem essa imagem também que você traz de tecer, de a gente se abrir, de a gente ouvir a nossa intuição, não ignorar o que está vivo na gente. O que acontece também que eu percebo às vezes é que tem muitas mulheres que não dão ouvidos a isso, né? A essa vozinha que está falando aqui internamente com a gente, porque acha que é bobagem, ou eu não tenho tempo para isso, né? Então, relega às vezes assim, né? Deixa de lado, joga para baixo do tapete o que está vivo ali, né? Querendo sair, querendo ganhar o mundo, querendo, às vezes, trazer essa oportunidade de a gente respirar, de a gente rever, né, os nossos valores, se aquilo está alinhado, o que a gente está fazendo, com o que a gente gostaria, né? Pensando ainda também nesse aspecto de privilégio que você traz, né? De a gente ter pelo menos o mínimo para a nossa sobrevivência garantido e aí sim a gente conseguir olhar para outros aspectos, né? E eu queria te perguntar, você que trabalha há tantos anos já, né, com processos de desenvolvimento pessoal, seja no programa Germinar, na Escola do Altruísmo, na Conviver, nas organizações que você já atuou também em outros momentos, como é que você vê, assim, digamos que tem alguém que está nos ouvindo agora, pode acontecer, né, que sentiu um chamado, sentiu esse quentinho aí no coração, ouvindo essa nossa conversa, essas nossas reflexões aqui compartilhadas, né, na Frecaneca FM, e está sentindo, eu acho que talvez um processo de autodesenvolvimento pode me ajudar, não sei muito bem se eu consigo fazer isso sozinha, se eu consigo resgatar essa autoconfiança, essa coragem para eu ir para o mundo sozinha. Como é que você acredita e você percebe na sua atuação que esses processos de autodesenvolvimento podem colaborar com uma pessoa, digamos, que está aí nessa situação, né? Estou meio perdida, talvez acho que um processo de autodesenvolvimento pode colaborar para mim, para o meu autocuidado. O que é que você tem a compartilhar com a gente? Falando de mim mesma, né? Que você falou muito da palavra confiança, né? E confiar em mim mesma. Para mim, assim, é confiar nas perguntas que nascem. Sabe aquelas perguntas, assim, que de repente elas surgem, né? Principalmente quando você está em virada de tempo. Né? Se olhar de novo para a era Micaele, que é um tempo e um espaço, né? Eu também passo por esse tempo, por esses espaços e vivo essas crises, né? Então, muitas vezes é uma pergunta que nasce, né? E eu preciso ouvir essa pergunta, confiar nessa pergunta e fiar junto comigo mesma, né? E às vezes eu posso fiar, né, em compartilhar em confiança isso com uma outra pessoa. E aí já começa o meu processo de autodesenvolvimento, né? Se eu olhar assim, né, o auto, né, que vem também do indivíduo, da presença do eu, né, do despertar, né, e aí desenvolver algo. Né? Então, estou desenvolvendo a mim mesma. Né? Então, por exemplo, você falou da minha atuação, né, na Conviver, né, na Escola do Altruísmo, também tem um trabalho muito forte com educadores, né, com pessoas que trabalham na área de educação, né, que é o iCanemy, então faço questão de dizer, porque também seguramente algumas pessoas vão nos ouvir, e quantas pessoas, né, buscam esse processo de autodesenvolvimento. Então, nós temos aí, assim, muitas possibilidades no mundo. Às vezes, uma roda de conversa Sim. com mulheres, né? Eu posso fazer um processo de dança, né? Que é um processo, de novo, de resgatar minha autoestima, minha autoconfiança. Eu posso, se tiver oportunidade de ir para uma terapia, né? Eu posso fazer um reiki. Para nós, na antroposofia, também a gente chama de aconselhamento biográfico. Inclusive, Recife tem boas aconselhadoras biográficas. Pode fazer um processo de coaching. Então, tem muitas possibilidades, né? Sim. Então, comigo, por exemplo, né, eu tenho atuado muito rodas de conversas, né, com mulheres, né,
Eu faço um trabalho aqui em Gravatá, na periferia, e eu lembro que quando as mulheres, né, chegaram, né, e eu não ia falar dessa palavra autodesenvolvimento, né, enfim, mas no final, o que elas disseram para mim, assim, como que foi curativo falar sobre mim e ouvir a história da outra mulher. Então, isso também é processo de autodesenvolvimento, né? Uhum. Então, é me colocar em movimento para, né? E normalmente eu vou para este processo com uma pergunta, confiar nessa pergunta e levar essa pergunta para conversar com alguém. E aí eu posso marcar um café, às vezes, né, com alguém, né, para falar sobre isto. Não joga a pergunta para baixo do tapete. Se a pergunta Não. surgiu, acolhe essa pergunta. Mesmo que você Sempre. não saiba o que fazer com ela ainda. Mas é bom a gente olhar, né? Cuidar disso do que nasce. Né? Dá tempo para isso, né? Você falou que o tempo é indispensável, eu confio muito nisso. E eu vou falar de mim, né? Ontem, há dias eu estou vivendo uma pergunta interna, né? Para essa virada de setembro que se aproxima. E aí ontem eu marquei uma conversa com uma amiga, mas também é aconselhadora biográfica, né? Maravilhosa, né? E aí vamos abrir um processo de conversa, né? Para olhar para isso. Às vezes eu não consigo olhar sozinha, porque ainda está, o que a gente chama assim, tem como se fosse uma neblina, né? É uma cortina. E aí, às vezes, eu preciso de uma conversa, de uma outra pergunta, e aí a imagem que vai descortinando, né? E isso é sair do pensar cristalizado e ir para o coração. Então, isso é agir com altruísmo, com egoísmo, porque eu preciso ter para mim, que é um processo de egoísmo, para ir para fora, que é o processo do altruísmo, né? Então, para nós, assim, na escola do altruísmo, não vou falar agora da escola, mas é muito isso, agir na era micaélica é agir com altruísmo, mas eu preciso passar pelo processo de egoísmo, que é o tempo para mim, né? Fazendo de novo um resumo aqui, né? Adoro. Você viu que eu gosto da palavra resumo, né? Não, e tem que ser um resumo, né? Porque se a gente for falar aqui, minha gente, a gente começa a conversar e dá 2 horas de programa, 3 horas de programa, e não acaba nunca, jamais. Então a gente precisa ainda de ter uma restrição de tempo neste momento. Mas nada impede que depois você ouça de novo esse programa, ouça edições passadas, busque outras ferramentas dentre essas tantas, por exemplo, aqui que Marcione trouxe para nós, né? Existem várias possibilidades que aqui no TPM também eu gosto toda segunda-feira de mostrar uma possibilidade diferente. Porque é isso, algumas pessoas vão se conectar com a dança, outras com o aconselhamento biográfico, outras com o reiki, outras com a psicoterapia. E é isso, né? Cada pessoa é um mundo diferente e pode se conectar a partir do que faz sentido, né? E a gente geralmente toma essas decisões nesse sentir, nesse campo do sentir, né? O que é que vai fazer ali sentido para o nosso coração, para a nossa vida, e que pode abrir portas para coisas que a gente nem imagina agora, não consegue nem dimensionar, mas que vai ser muito potente para nós e para quem está por perto, né? E aí, Márcia, a gente vai quase caminhando aí já para o finalzinho desse programa, e eu quero pedir para você deixar uma mensagem final, né? Algo que está vivo aí também, que você queira compartilhar. E também já aproveitar e pedir para, se você tiver agenda, enfim, onde é que as pessoas te encontram, como é que você está atuando aí também no mundo para quem ficou curioso, curiosa e quer continuar acompanhando um pouco do teu trabalho. Com esse mundo das redes sociais, não tive outro caminho, né? Morando no mato, eu preciso entrar nas redes sociais, então... E ainda nessa pandemia, né, que a gente... E ainda nessa pandemia, né? Bom, eu atendo muito, né, processo de coaching, né, de mentoria, né, usando o famoso Zoom, né? O que é uma delícia, assim, de confiar também na tecnologia. O mundo também nos pede isso, né? Sim. Confiar, né, que vai dar certo. Bom, a forma de me encontrar, né? Eu sou uma pessoa ousada, tenho duas contas no Instagram. Tem a minha pessoal, que eu acabo também colocando muita coisa sobre mim, sobre o meu trabalho, né? Que é Marcione Pessoa Baroni, né? Maci. E tenho o da organização que eu sou fundadora, né? Que é a Perso Desenvolvimento. Também está no Instagram dessa forma, Perso Desenvolvimento.
e lá eu posto mais, né, conteúdos de trabalho, né? Mas vai no meu, que tem muita coisa também. Né? Então, essa forma de me encontrar, né, estou ligada, né, como você já trouxe, né, a duas, né, outras organizações, né, que é a Conviver, conviver.net, né, é o site, e aqui em Pernambuco nós temos o Instagram, que é Programa Germinar Pernambuco, a Escola do Altruísmo, que também tem um site da Escola do Altruísmo, tem também as redes sociais da Escola do Altruísmo, tem muito conteúdo bacana, interessante. E, bom, e aí eu atuo, né, como falei na minha bio, né, com um campo muito diverso, mas sempre com esse trabalho de autodesenvolvimento humano, né, e de organização, na área de planejamento estratégico, né, com outras parcerias, com outras mulheres maravilhosas e homens também. Que maravilha, muito bom, gente. Eu vou deixar também as referências no nosso YouTube, tá? Para quem quiser encontrar a Marcione. E eu quero aproveitar e agradecer muito, 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 Márcia, esse tempo, né, que a gente conseguiu encontrar aí, dentre essa correria que a gente já está voltando, né, de tantos compromissos sendo retomados, mesmo que online ainda também, né, mas agradecer demais por esse tempo, por essa abertura, né, por essa confiança também que ia dar certo. Vai dar certo, vamos lá, qual vai ser o tema? Vamos falar sobre o quê? E estou muito feliz, né, porque é uma parceira realmente querida de trabalho, de desenvolvimento, colaborou muito com o meu processo de desenvolvimento. Então, muito bom poder tirar um tempinho para a gente se conectar, se reconectar e trazer para quem escuta, né, essa rádio pública tão importante, esses aspectos, né, aspectos de a gente conseguir olhar para a gente, fazer esse convite dessa era micaélica. Deixa um recado final aí também, né, que você falou mais dos contatos, mas senti falta desse recadinho final para a gente arrematar esse TPM de hoje. Eu tenho um verso aqui que eu li essa semana com uma amiga parceira, que nós estamos desenvolvendo também projetos na área racial, dentro da antroposofia. Falei que sou uma pessoa inquieta, né? E é de uma mulher, né, da Bettina Bretano. A gente sempre, né, tem uns versos assim, né, na nossa cartola, né, que a gente vai sempre soltando. Mas, assim, quero antes do verso, porque ele vai ser a finalização da minha fala, né, agradecer pela confiança, né, em abrir esse espaço e dizer da importância para mim de falar desse tema. Parece um tema tão distante, né, mas se eu olho para isto com coragem humana, né? Parece que falar da espiritualidade é algo muito distante, né? Mas, assim, não dá para só ser físico, né? Tem algo mais, né? Então, e ter coragem para viver nesse tempo, né? Precisamos de coragem para viver com amor, né? Coragem para olhar as relações humanas de um outro jeito, coragem, né, para atuar, né, naquilo que eu vejo que precisa nesse momento a humanidade, né, com altruísmo, né, e com confiança. Vai dar certo, né? Então, agradecer muito, e a Bettina, né, nos deixou o seguinte, né? Quem ousar pensar por si próprio também irá agir por si. E quem não pensar por si, não rumar o leme para o alto mar com seu espírito, não irá alcançar por si mesmo a divindade. Não irá agir por conta própria. Pois orientar-se pelos outros não é agir. Agir é ser espontaneamente, ou seja, viver em Deus. Axé, muito obrigada. Coisa mais linda. Muito obrigada, Marcione, pela sua presença, ainda que virtual, né? Foi muito bom a gente poder fazer essa conversa, trazer este TPM, Tempo para Mim, dessa segunda-feira, dia 15 de novembro, programa gravado, mas nosso vídeo está disponível já na íntegra, se você quiser acompanhar, ouvir, assistir, mandar para quem você quiser,
ver quantas vezes quiser, né, para ir se reconectando também com esse tema. youtube.com/FreiCanecaFM. Semana que vem, mais uma segunda-feira, tem mais edição do TPM, Tempo para Mim. Esse programa tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier, e suporte técnico de Kleber Lemos. Um beijo para você que ouviu, que acompanhou em vídeo. Um beijo para você, Marcione, obrigada. E a gente segue nessa nossa conexão. Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife.